Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre estilo, né? É uma continuidade da aula anterior e é só um apanhado, né? Não vou me atentar a muitos detalhes, mas é um apanhado geral sobre estilos. Então, como eu já tinha falado antes, né? E vamos continuar, o estilo é o próprio homem, é quem você é, o seu jeito de ser, o seu comportamento, sua identidade. Tudo isso faz você, o seu jeito de ser, o seu estilo, né? Ao longo do tempo da história, vários movimentos aconteceram, várias eras, várias mudanças de comportamento, e isso definiu vários estilos durante vários tempos, né? Vários momentos da história. E cada um tem suas características muito particulares, né? E o coletivo, né, essa mudança de comportamento, da aceitação do coletivo, isso gera um estilo, gera uma tendência de estilo, né? Gera uma aceitação conforme a necessidade, o jeito de ver a situação, de aceitação, de tudo mais. Então, o estilo nada mais é do que uma tendência, né? Do jeito de ser, do comportamento, do jeito de viver, dos gostos. Isso tudo, isso tudo traz respostas formais, né? A gente trabalha com respostas tátil-formais, e ela é correspondente ao estilo do que a pessoa precisa usar, precisa fazer, precisa de aceitação mesmo, né? Essas respostas formais, elas estão em texturas, elas estão em tecido, elas estão em cores, elas vão estar respondendo o jeito de ser, de comportamento de cada um, né? Do grupo, de uma sociedade, de tudo mais. Essa resposta, né, que se resume em traços, formas, elementos de destaque, cores, ela traduz a manifestação cultural, ela traduz uma época, ela traduz um comportamento, né? E se tem tendências, né, que são plenamente influenciadas pelo comportamento humano, né? São projetadas para os seres humanos, né? Algumas tendências e estilos não quer dizer que são para valer, né? Não quer dizer que elas vão ficar. Elas vão interferir, elas são respostas do comportamento humano, de aceitação, né, da sociedade, que nada mais é que um curso natural da vida humana, né, de se adaptar, de gostar. E a gente até está vivendo agora numa mudança de comportamento, né? Já há algum tempo a gente está vivendo, passando por essa mudança, né? E agora mais do que nunca, essa mudança de comportamento com essa pandemia, ela está trazendo atitudes diferentes, né? Atitude de tentar se adaptar mais ao online, tentar trabalhar o online. E antes a gente já tinha uma tendência até de querer buscar, de ficar em casa mesmo, né? A gente já estava passando por uma fase em que estava muito em vigor agora o mindfulness, né? O wellness, né? Essa questão de olhar um pouco para dentro de si, de procurar o bem-estar nas próprias casas, né? Do jeito de viver, de morar. E agora essa mudança, né, vai trazer outras mudanças, né, por causa dessa situação agora comportamental e até por uma resposta que a sociedade vai precisar de se adaptar a novos momentos, né? Então isso sempre que tiver uma composição de um estilo, né, isso vai ser pensado na personalidade, né, o jeito de cada um ser, o jeito de ser, de pensar, de se comportar. O comportamento num conjunto, num grupo, né, sempre é diferente um pouco o comportamento do grupo
como ele individual. As características da história, tanto nas artes, né, elas refletem muito esses movimentos. É claro, as manifestações culturais, né, elas são muito presentes, né? Tem regiões que é muito forte essa manifestação cultural e a sua época, né, de produção, né? Cada época é muito pertinente essa produção, né? Então, algumas eras aqui, só para identificar rapidamente, né? A era da geração X, que vai entre 1960, seria a minha, mais ou menos, né? Ela se prevalece da energia elétrica, né? A geração Extennial, né, que eles chamam, que chega um pouquinho antes da internet, mas esse conceito é meio questionável, porque tem alguns autores, né, que colocam ela um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? É o jeito de ser diferente, é um jeito que se adapta à mudança, é um jeito que quer novidade, está querendo sempre. Ela é do passado, mas ela quer se atualizar com o presente. A geração Y chega com a internet, né? Na década de 80, 84, e a partir de 2000, né, tem a era Millennium, que é a partir do uso mais intenso da banda larga, Wi-Fi. Então, cada um vai ter uma tendência de comportamento específico nessas eras, nessas etapas. Então, uma tendência, uma macro tendência, ela construi uma tendência, né? Ela é a construção de uma tendência. Como eu falei, né? Já tinha essa questão do mindfulness, que é de cuidar da mente, fazer yoga, meditação, do wellness, de ficar em casa, mas procurando o bem-estar, né? E a questão do Wabi-Sabi, que é um pouquinho que veio do Oriente, ela fala de aproveitar o que ela tem da terra, o que ela tem do local, né? De ser coerente, né, com a sua cultura, de saber usar os seus recursos. Então, essa relação, né, do estilo, ela precisa ter uma relação emocional, precisa ter uma conexão emocional. Com tudo isso, ela precisa se surpreender, tem que ser, a nossa resposta formal tem que ser mais que um desenho, né? Tem que ser mais que um projeto, tem que ser mais que uma justa posição de elementos do Pinterest, do Google, né? Tem que fazer sentido, né? A gente não faz só um desenho com soluções técnicas, a gente trabalha para pessoas. Eu sempre coloco isso, bato nessa tecla, né? Porque as pessoas gostam de buscar referência, Pinterest, não sei o quê, tem um montão, 1 milhão, mas será que está conectado com a pessoa? Será que tem algum propósito para ela? O jeito de ser, o jeito de viver? E aqui eu vou colocar algumas questões, assim, de estilos que foram representantes, foram muito representativos na história, né? Para começar, o clássico, que é o mais antigo de todos, e no clássico nós temos vários estilos clássicos, não é só um clássico. Dependendo do momento, dependendo da região, da época, ela começa na Idade Média e se estende um pouquinho mais até o Renascimento, né? Ela tem muitos ornamentos, ela demonstrava riqueza, não era todas as pessoas que podiam ter o estilo clássico. E quanto mais ornamento, quanto mais detalhes de metais, era caracterizado por mais nobreza, por mais requinte, né? Então tinha os couros, tinha encravamento de pedra, cravejamento de pedra, tinha detalhes em ouro, tinha detalhes de veludo, de couro natural. Muitas peças eram feitas à mão, todas eram feitas à mão, né? O verdadeiro estilo clássico. Não existia a indústria ainda, era tudo artesanal.
E esse é um estilo que muita gente ainda gosta, muita gente conhece. Então, ele ainda é bem utilizado com as suas devidas variações, né? Que hoje a indústria já fabrica algumas peças, não é mais artesanal como era antes, mas ele ainda está em vigor e por isso o nome é clássico, né? Que ele nunca vai sair de moda. Ele tende a representa quem gosta de requinte, né? Do apuro mais requintado. O estilo moderno, ele surge na época, na década de 60, mais ou menos 50, 60, dependendo do local, mas ele surge na Alemanha e ele tem a proposta de limpeza, né, de ser um espaço mais funcional, eliminar os excessos de ornamentos, né, e é quando começa também a parte da indústria, da industrialização. Então, o básico do moderno é ser um ambiente funcional. Tanto é que na arquitetura depois tem a premissa, né, a forma segue a função, justamente para economizar material, para economizar espaço, então, para se adequar e ser somente funcional. Essa era a proposta do modernismo. Então, eles usam mais linhas retas, né? Perde um pouco a questão das curvas, perde um pouco, mas depende. Dentro do moderno, a gente não pode cisalhar as eras, né? Os momentos. Alguns momentos acontecem junto um com o outro, um acaba e termina e começa outro, né? Algumas coisas acontecem junto no meio do caminho, né? Como o Art Deco, como o Art Nouveau. Então, são pensamentos diferentes, né? Mas que estão acontecendo alguns no mesmo momento. O minimalismo é um ponto do modernismo que ele elimina tanta coisa que ele fica praticamente sem nada, extremamente o mínimo necessário de função, né? Isso depois é questionado, que o menos pode ser chato, né? Então começa a ter algumas discussões em cima disso e ele começa a perder força no decorrer das histórias, no decorrer das eras, né? Ele passa a não ser tão legal assim. Essa pureza da forma que o minimalismo prega acaba ficando uma coisa, uma sensação mais fria, uma sensação que realmente não tem muito aconchego, né? A questão é que ela perde um pouco o seu conceito. O industrial, ele surge quando começa a aparecer muitas fábricas vazias e começa a haver uma necessidade de habitação, de espaço para habitação. E essas fábricas elas são ocupadas de forma mais simples possível, aproveitando o que já existiam, né? Deixando os acabamentos do jeito que eram, tijolo aparente, reboco aparente, e se adaptando com conduíte externo. Então, por isso que o industrial ela tem essa pegada assim de mais aparente, conduíte aparente e tudo, por causa disso, porque na época quando surgiu o industrial, era ocupado por uma classe média. Hoje virou moda, né? Tem peças super requintadas em estilo industrial, mas a origem dele começou lá, quando as fábricas começaram a ser ocupadas por residências, né? Então, por isso que ela tem essa característica, né, de ter essa coisa mais rústica, os tijolinhos aparentes, cimento, concreto, ferro, essa é a cara do industrial. O vintage, ele é quando você tem uma coisa, uma peça antiga, um móvel antigo, que ele está em bom estado, conservado, e ele é reutilizado, ele é aproveitado, né? A peça original. Não é uma peça feita com uma cara antiga, esse é o retrô. O vintage, ele usa mesmo elementos antigos junto com elementos modernos, e ele faz essa composição, utilizando a peça realmente como ela era antes, né? Ela é reaproveitada.
Isso ganhou uma certa força, a gente está ganhando cada vez mais uma força na composição dos projetos, da gente poder ter resgate, né? Resgate de elementos, resgate de histórias de vida. Então, isso está sendo muito reutilizado, muito presente no momento. O tropical, ele começa no Havaí, mas nós somos totalmente tropicais. Então, a sua característica são elementos de vegetação, elementos, não só a vegetação em si, mas elementos de estampa. As cores são vivas, são folhagens, são flores, são frutos, são fauna, flora. Então, o nosso estilo original é um estilo tropical. Ele é tropical, né? Culturalmente tropical. Às vezes as pessoas esquecem um pouco dele, mas é legal valorizar também o nosso estilo, né? O geek, ele é o começo da tecnologia, o começo dos grandes filmes, Star Wars, coisa do tipo, né? Então ele começa a ser uma coisa assim mais nerd, uma coisa assim de cinema, de cultura, e ele começa a pensar no futuro em cima de filme mesmo, de tramas, de cenários, começa a ativar o imaginário. Essa é a característica dos gringos. Tem os grandes personagens, né? Capitão América, essa é a característica deles. O escandinavo é lá daquela região, né? Suécia e tudo mais. Ele traz o branco, né? Esse estilo claro, branco, carregado, um pouco de madeira até rústica, muitas aberturas, luminosidade. E o mínimo necessário também. Ele não tem muitos detalhes, muitas características de ficar carregando o ambiente. O boho, ele é um estilo assim, que ele surge na França, e é um estilo assim, bem cada um do seu jeito. Então tem muitas cores, né? É uma determinada época que isso acontece. É uma coisa assim de ter mais relaxamento, ter mais o bem-estar na questão do meu jeito, né? Tem o colorido, tem as coisas artesanais. Então o borrô tem um pouco dessa característica também. O rústico, ele é até confundido com alguns dos outros estilos, né? Inclusive o industrial, inclusive o borro. Mas o rústico, ele preza a textura natural dos materiais, né? O próprio tijolo, o próprio couro, aquele tecido mais rústico de algodão, que tem mais textura mesmo, ele não é totalmente liso, não é totalmente soft, ele tem mais rugosidade, tem mais a própria madeira, os veios da madeira, ele tem essa característica do rústico, né? Ele é confundido com outros, né? Por causa desses aspectos. O naval, ou naval, tanto faz como que seja chamado, é um estilo que veio da moda, né? A Coco Chanel, que é uma estilista, né? Ela tem loja em Paris. Ela fica hospedada um tempo lá no litoral e ela se inspira nos marinheiros. Por isso ela cria a primeira coleção em azul e branco, onde as listas azul e o branco tem um tamanho 2 vezes maior do que a do azul, e ela se inspira nessa característica. Então, o naval, ele mistura um pouco do rústico, do barco, né, da madeira do barco, e um pouco do clássico, trazendo algumas peças mais elegantes, mais refinadas, né? E sempre essas cores mais azul e branco, né, um azul mais marinho, e o tom de madeiras.
O americano, ele é um estilo um pouco misturado, ele é um pouco clássico, ele é um pouco escandinavo, ele é um pouco de cada coisa, né? Tem muitas essas moldurinhas chamadas bosirê, né? Que são moldurinhas de madeira ou de gesso, geralmente de madeira do americano, né? Que faz na parede, faz no mobiliário. Isso é muito característico, né? Do americano. O oriental tem que tomar cuidado da onde é o oriental, porque a cultura oriental ela é muito presente. Então, o oriental de alguns países, ele é muito rico de cores, já outros não. Já outros é preto, vermelho, branco, muita cor da madeira. Então, dependendo da região, o oriental ela tem característica um pouco diferente, principalmente, né, da Índia, por exemplo, Turquia para o Japão. São estilos bastante distintos. Mas ele tem essa coisa da leveza, né? O ambiente mais clean tem essas características também. E hoje a gente está tendendo a maximalismo, né? Que é o oposto do minimalismo, que tem esse excesso de informações, né? Ele tem esse excesso de coisa, de composições. E ele está entrando em moda, vamos dizer assim, está sendo referência do comportamento atual, de querer aproveitar as coisas que tem, de poder contar a história usando elementos que já tem, de utilizar a mão de obra de artesanal, de fazer as coisas, você fazer do seu jeito, né? Então começa a ter essa linguagem com muita informação que a gente trabalha, o ambiente. E aí é preciso tomar cuidado até por causa dos excessos, né? Começa a ter tanta liberdade de se expressar que começa a ter os excessos, né, de informação. E o mais recente de todos, né, não poderia deixar de comentar sobre esse, são os ambientes instagramáveis, né? Ela característica por dar uma unidade, né? E você está ali como sendo um fundo, né? Como sendo uma referência para uma foto que você vai e se expõe para poder estar ali participando daquele cenário. É como se fosse um cenário que ele está ali presente. Isso vai estar muito presente agora também nos ambientes, já está presente em alguns ambientes comerciais, mas isso está vindo para dentro das casas também, né? Por várias razões, até pela questão de cada um agora tá fazendo mais vídeo, tá participando mais de coisas online, então vai querer ter um espaço instagramável, né? Eu mesma não tenho ainda, mas pretendo ter. E isso vira um fundo, né, que fica sendo agradável de, de cenário mesmo, um fundo de cenário. E é isso que eu tinha por hoje. Muito obrigada e até a próxima.